bem-vindos à nossa última aula sobre formação de palavras. Nessa aula eu vou dar um destaque especial às palavras compostas, certo? Por quê? Lembra que eu falei que nós temos dois processos de formação de palavras. A derivação, que é quando a gente forma palavras a partir de sufixos e prefixos, e a composição, que é quando a gente junta dois radicais ou mais em uma palavra. Há certos processos de composição, como a justaposição, em que você tem que usar um elemento pequenininho que a gente chama de hífen, que é um tracinho que une palavras. Há regras para se utilizar o hífen, e essas regras muitas vezes são confusas para a maioria das pessoas. Nessa aula eu vou apresentar as regras de hífen para vocês poderem entender um pouquinho melhor como funciona. Lembrando que o hífen não é usado apenas para justaposição. Algumas vezes você tem palavras com prefixos que esse prefixo exige também um hífen. E agora a gente vai ver como isso funciona. Bom, primeira coisa, o hífen ele é empregado em certos compostos formados por palavras que têm ou um significado próprio, cada uma das palavras, ou acento próprio. São os processos de justaposição. É o caso de ano-luz. Ano-luz, ano tem um sentido próprio, luz também tem. Arco-íris, azul escuro, e assim por diante. Essas palavras, elas mantêm sua integridade, elas não mudam, certo? O hífen também é usado no nome de certas espécies de bichos e plantas, tá? Como é o caso de cana-de-açúcar, couve-flor, erva doce, cobra d'água, bem-te-vi, tubarão-martelo e assim por diante. Agora, os casos de hífen envolvendo prefixos podem dar um pouco de dor de cabeça, e isso é o mais importante nesse momento. A gente sempre usa o hífen quando os prefixos são além, aquém, ex, pós, pré, pró, recém, sem e vice. Então, por exemplo, eu falo, esta casa é pré-fabricada. Pré-hífen fabricado. A criança está na pré-escola. Pré-hífen escola. Ele é recém-chegado ao Brasil. Recém-hífen chegado. Este é o vice-presidente da República. Vice-hífen presidente. Agora, existem outros prefixos que se ligam ao segundo elemento por hífen dependendo da situação. Há uma lista deles. É meio difícil da gente lidar com isso porque a gente tem que, de certo modo, decorar a lista, né? Mas esses prefixos são aero, anti, auto, bio, circum, contra, eletro, entre, extra, geo, hidro, hiper, infra, intra, macro, micro, mini, neo, pan, semi, sobre, sub e super. Esses prefixos, dependendo do caso, vão ou não ter hífen. Eles se ligam a outras palavras com hífen quando a segunda palavra começa com H. É o caso de anti-herói, né? Anti, tracinho, herói. É o caso de super-herói. Super, tracinho, herói. Quando o prefixo termina com a mesma vogal que inicia o radical, que vem depois. É o caso de micro-ônibus. Vejam que tem um O no final de micro e um O no começo de ônibus. Então tem hífen. É o caso de também micro-ondas. Vejam, micro, tracinho, ondas. Porque você tem um O no final de um e o O no começo da outra palavra. Agora, se o segundo elemento começar com uma vogal diferente, você não usa o hífen. É o caso de autoestrada. Vejam, auto termina com O, estrada começa com E. Não tem hífen. É o caso de contraindicação, né? Um medicamento é contraindicado. É tudo junto, contraindicado, porque um termina com A e o outro termina com I. E assim por diante.
Às vezes o prefixo termina por vogal e o segundo começa com R ou S. Nesse caso, vocês têm que lembrar que você tem que colocar 2 S's ou 2 R's. É o caso de ultrassom. Ultra, 2 S's, som. Ultrassom. A gente também usa hífen quando a gente tem o circum e o segundo elemento começa por vogal, M ou N. Então, circunnavegação, pan-nacionalismo, pan-americano. Pan-americano, então, você lê junto, pan-americano, mas é separado, tá? É com hífen. Por quê? Porque pan termina com N, americano começa com A. Quando o segundo elemento começa com R, depois de hiper, inter e super, ele também é com hífen, tá? Então, hiperresistente, não é junto? Não é junto. Interregional, também não. Superracional, também não. E há os prefixos que não se ligam por hífen ao segundo elemento jamais, que é o caso de des e in, descansar e ingerir, e o re e o co. Mesmo que o segundo comece com vogal, como é o caso de reescrever, você não tem hífen. Reescrever fica junto. Reescrever e co, mesma coisa. Operar, cooperar. Fica junto, não muda. Certo? Bom, era isso, tá? Eu agradeço a participação de vocês. É uma aula um pouco pesada para alguns, porque tem muito termo, muito nome, mas é só praticar aí nos exercícios que a gente vai fixando essas ideias a respeito de derivação, sufixação, prefixação e formação de palavras. Beleza? A gente se fala na próxima aula. Um abraço e falou!